Vamos fazer uma aposta aqui? Vamos ver onde vai acabar o Santos no Brasileiro, vamos ver onde é que vai acabar o Vasco. Vamos fazer essa aposta? Vocês topam? R$1. Se eu perder, eu dou R$1 aí pra vocês. Agora, se vocês perderem, cada um de vocês manda R$1 pra mim. R$1 só. Eu não vou mandar R$1 pra cada de vocês, não. Eu mando R$1 só. Eu aposto com vocês se vocês quiserem. O Santos não vai acabar atrás do Vasco no Campeonato Brasileiro, gente. Não vai acabar. E esse resultado contra o Melgar, pelo time que o Vasco tem, foi ótimo. Ótimo. O time do Vasco é um time horrível. Você acha que o Vasco vai terminar em qual posição no campeonato? Eu acho que o Vasco vai brigar lá embaixo pra não ser rebaixado. Eu acho. Então, o Santos tem que fazer, não pode ficar abaixo do Vasco, senão quem vai pro espaço é o... Se o Santos ficar abaixo do Vasco, ele cai. Se o Santos ficar abaixo do Vasco, ele cai. Pegou? Lá ele. A referência da última comemoração? Ahá! Pegou ele mesmo! Andrés, o dançarino Gomes. Que homem! Que homem de novo! Que velocidade! Que golaço! Que foi o terceiro gol do Vasco. Teve um amigo que até me questionou hoje nos comentários: poxa, Thiagão, tu não vai destacar o GB, não? Eu falei sobre o GB no final do vídeo. Eu falei que foi um gol de muito recurso, de quem sabe, de quem tem potencial, vem fechando de perna esquerda, golaço, né? Ele finalizou muito bem a grande jogada do, mais uma vez, deixa eu falar aqui, Andrés, o dançarino Gomes. Pra quem me acompanha aqui há mais tempo, sempre foi um sonho do Thiagão um ponta bom. Não estou dizendo que é o Andrés Gomes, porque é o início da caminhada dele no Vasco, mas olha que ele tá me deixando feliz, ele tá mexendo com o meu coração, e eu tô facinho, eu tô mole, eu tô carente, e o cara fica correndo desse jeito aí, família, aí pra me conquistar, ó, é mole. E outra coisa que eu vou te falar também, família, o Vasco tá com um repertório de comemorações aí, hein, Nuno, Ryan, Verrete, a dança. Poxa, aí pensar que a gente já viveu uma seca de gols, né? Esse ano não, o Vasco tá ali entre os melhores ataques da competição. Toda a partida tem gol do Vascão pra gente comemorar. Eu amo. É isso, família vascaína. Mas eu gostaria aqui de agradecer o meu parceiro Alberto, diretamente de Santa Catarina. Eu sei que é uma cidade, né, que tem muito vascaíno por lá. Inclusive o meu parceiro Alberto que me mandou esse vídeo aí do Sormani apostando ali com os vascaínos após a derrota, que originou a saga A Água de Santos. O escritor dessa saga é o presidente do Santos, Marcelo alguma coisa, né, cara? Marcelo Teixeira? Eu acho que é isso, que falou um monte de blá, 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 perdeu aqui e tomou de 6 lá. É isso mesmo. E aí, no dia de hoje, é claro, todos os programas esportivos vão destacar cada jogo. E aí você adivinha o que o Sormani falou. Você quer ver? Vamos destacar aqui, vamos comentar sobre. Show de bola. Te convido a ficar aqui nesse vídeo com o Thiagão. Além disso, quero trazer aqui o Thiago Leifert, que também destacou o momento do Vasco e projetando a possibilidade do Vasco disputar a Libertadores no ano que vem, e a importância disso, né? Ele foca mais na questão financeira, mas vai também acrescentar demais aqui no nosso debate. E eu quero trazer também o Renato Rodrigues, né, que trabalha agora atualmente lá na TNT Esportes, e ele estava fazendo uma análise tática do Vasco sem bola no jogo de ontem, porque o Vasco ontem sofreu apenas uma finalização, e isso chamou a atenção dele. E aí o Thiagão vai fazer aqui alguns destaques, né, como o PH, que eu vi mais uma postagem, né, dos torcedores do Flucê em relação a isso. Quero destacar também o Tietê e o QI de futebol, de dois homens, Cuesta e Robert Renan, tá? Cara, família, diferenciados, tá? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar aqui rapidamente da parceira do canal e apresentar o site da GoCase. Eu tô falando para vocês que é o Esquenta Black Friday. Tá aí, família, ó, Go Black on Fire. Ó,
Já começa aqui com a garrafa Fresh a partir de R$ 139,90. Então tá aqui, família, ó, a linha térmica da Golcase está na promoção, bolsas, tem também capinhas para celular, tem mala também, ó, para viajar, bolsas térmicas, mochilas e muito mais, família vascaína. Tô aqui, ó, apresentando o copo Vibe, só para te dar uma noção desse esquenta aí Go Black. Olha só, um copo aqui que é o copo Vibe, para você tomar aquele gelo de 180, é isso mesmo, R$ 179,90 por R$ 99,90. Olha as possibilidades que a Golcase está te apresentando. É isso mesmo. Então entra aqui no nosso QR Code, utiliza o nosso cupom Família Vasco e eu vou deixar também aqui o link no primeiro comentário fixado. Lembrando que você pode utilizar o nosso cupom em todo o site da Golcase, não somente em produtos do nosso Vascão. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Família, que fase boa, né? Que o Vasco tá vivendo nesse campeonato brasileiro. Eu tava vendo esse corte do Sormani e o Vasco tá empatado, né? Porque eu vi muita gente colocando que o Vasco estava na frente do Palmeiras nesse retorno. Mas segundo ele, e eu não sei se ele tá, né, correto, o Vasco tá atrás do Palmeiras por saldo de gols, né? Mas mesmo assim, é uma campanha maravilhosa que o Vasco vem fazendo no segundo turno e dando mais tranquilidade para os torcedores do Vascão. Mas aí eu tava comparando aqui, família, o nosso Campeonato Brasileiro do ano passado, porque eu entendo que muita gente, assim, no início da temporada, no início da competição do Campeonato Brasileiro, a ideia era essa aqui, tipo, fazer o Campeonato Brasileiro melhor, tentar ficar aqui, né, em oitavo, sétimo, nono, brigar ali, sei lá, por uma pré-Libertadores, dando isso, tranquilidade, paz, como foi no ano passado, que eu tava na piscina do meu sogro, tomando uma cerveja, comendo um churrasco, e ele preocupado do Flucê cair contra o Palmeiras. A ideia inicial era essa. E, de repente, as possibilidades acontecendo, né? As oportunidades se apresentando, vamos ver o que dá. E no início da competição, acabou que a gente ficou ali preocupado, né, com o momento do Vasco, mesmo com o Fernando Diniz, algumas derrotas, jogando bem e não conseguindo pontuar, vencer, o momento é outro. Agora você olha para a sequência do Vasco e pensa, 8 jogos, né? Que faltam. Vou destacar os jogos aqui com vocês. Mas o Vasco fez 50 pontos, né, no ano passado e teve 14 vitórias. Vamos focar nas vitórias. Beleza, destacar aqui 8 empates e 16 derrotas, né? Então, nesse momento, o Vasco tem 12 vitórias, 2 vitórias a menos do que do ano passado. O Vasco tem 8 pontos também, então dá para correr atrás aí tranquilamente, ultrapassar essa marca de 50 pontos. O Vasco empatou 8 vezes no ano passado e até o momento 6. E nesse momento, né, até esse momento, melhor dizendo, perdeu 12. No ano passado, o Vasco fechou com 16 derrotas. Mas assim, família, você olha agora para a sequência que o Vasco tem, a projeção que a gente fez aqui, né, no início dessa sequência, era de 8 a 10 pontos. Eu acredito muito que o Vasco vai passar, vai conseguir ganhar do São Paulo e chegar a 12 pontos. Ficaria ali com 45, 13 vitórias, uma vitória a menos do ano passado, né? E aí a sequência depois do São Paulo. Botafogo. Cara, o Botafogo tá jogando, eu vou dar o papo aqui, tipo foi contra o Flucê, empatar ou ganhar. O Vasco não perde pro Botafogo, não perde pro Barco, não perde. Juventude, a gente tem que tirar essa urucubaca também, né, de ganhar a Juventude. A gente não ganhou esse ano, a gente não ganhou no ano passado, então tem tudo pra gente conseguir uma bela vitória sobre o Juventude. O Grêmio já é um jogo difícil, né, a gente sempre tem dificuldade de jogar lá contra o Grêmio, e é um time que dentro de casa tá conseguindo pontuar, mas é um adversário direto nesse momento ali para uma possível pré-Libertadores. Depois uma sequência complicada, né, Bahia, a gente também tem muita dificuldade de jogar lá, Internacional, Mirassol, e aí o Vasco fecha com o Galo e depois é a Copa do Brasil. Família, tô muito confiante que o Vasco vai ultrapassar a pontuação do ano passado, eu acho que com tranquilidade. Agora, esses adversários que a gente tem aqui, que o Vasco vai pegar, principalmente Botafogo, Grêmio e Bahia, são jogos, né, que já envolve ali uma questão realmente de uma decisão, podemos dizer, podemos colocar assim em cada jogo, né? Porque o Vasco tá ali no meio da tabela com essa galera, mas eu tô bem confiante, família. A bola que o Vasco tá jogando passa essa confiança para o torcedor. O Vasco tem totais condições de... Caraca, vou ser muito ousado? Sei lá, mané. Tô pensando em nem perder nessa sequência aqui, família. A bola que a gente tá jogando é assim, porque... É difícil, né? Às vezes acontece um erro aqui, ali, uma lesão, de repente, uma suspensão, que aí você já deixa cair. Eu tava conversando isso com a galera lá do grupo de membros, pro jogo contra o RB Bragantino, e sinceramente eu não tava muito preocupado com a ausência do Ryan. Eu entendo, né, que ele é o principal jogador. Por exemplo, na Copa do Brasil, já fico muito preocupado.
sabe? Porque é o cara que decide, é o cara que tá, né, conseguindo resolver os jogos pra gente. Só que ontem, num jogo de campeonato brasileiro fora de casa, o Vasco tem opções, né? O Verratti entrou e fez 2 gols, e nem seria a minha opção. Volto a falar aqui, não tenho vergonha nenhuma, e fico feliz que o Verratti foi lá e calou a minha boca, é isso. Mas o Vasco tinha um David, o Vasco tinha um GB, o Vasco poderia, né, de repente jogar ali com um falso 9, Matheus França, você tem opções. Agora, quando você olha para a parte de trás ali, para a função do Barros, você não tem nenhum jogador para fazer o que o Barros faz hoje no Vasco. Você não tem nenhum jogador no atual elenco para fazer o que o Cuesta faz, sabe? Então é mais difícil. Mas assim, a bola que o Vasco tá jogando hoje, família, tô muito confiante, mesmo pegando Botafogo fora, Grêmio fora e Bahia fora. Vamos ver quantos pontos o Vasco vai terminar nessa competição. Vamos seguir a nossa resenha e resenhar um pouco aqui, reagindo o Thiago Leifert, Sormani e depois o Renato Rodrigues analisando esse jogo do Vasco sem bola. Se liga só. E o Vasco da Gama, vitória Vascão, o Vasco que venceu o Fluminense, ainda vai pegar, me corrija se eu estiver errado, chat, mas o Vasco pega Botafogo, Mirassol, podendo roubar ponto, certo? Pega Cruzeiro também? Não lembro. Mas pega Botafogo e Mirassol. Acho que pega Bahia também, não é isso? Tem 3 ali para roubar ponto lá de cima, o Vascão. É isso, chat? Eu acho que é. Vai ter Botafogo, Bahia e Mirassol ainda, olhando para cima. Eu vi o segundo tempo. O primeiro tempo, acho que o Léo Jardim fez uma defesa só, né? No primeiro tempo, eu não vi com muita atenção o primeiro tempo. O segundo eu assisti com mais atenção. Eu tenho filha, né? No primeiro tempo, fora a defesa lá do chute do John, o Léo Jardim podia ter feito um home office ontem, né? Não aconteceu nada. E, cara, o que eu gostei do segundo tempo do Vasco? Fisicamente, achei o Vasco bem, achei o Vasco com muita energia mesmo para fazer perde pressiona, para lutar pela bola, com uma pressa que na Sul-Americana não teve, nos jogos que a gente viu do Sul-Americana, o Vasco não tinha essa vontade de recuperar a bola, de cobrar o lateral rápido, de bater o escanteio. O segundo gol, que é o chute do PH que salva pro Verratti, a jogada inicial, né, uma cobrança de falta do Coutinho, são toques de primeira, um pivô também de primeira do Verratti, aí vem uma jogada truncada, mas são toques de primeira, que é um indício de um negócio muito bonito de ver, porque os toques de primeira significam que os jogadores estão se encontrando, estão já treinados, que as coisas já começam a funcionar de forma automatizada, isso é trabalho do treinador, tá? Então, cara, é um Vasco legal, e claro que a defesa, né, os zagueiros que vieram na janela, cara, fizeram muita diferença, dão uma segurança tão grande, e o Vasco fez o que deu para fazer para quem está em recuperação judicial. Eu diria para vocês que, olhando a tabela, se a gente for falar assim, quem precisa mais de uma vaga na Libertadores da América? E quem está mais preparado para aproveitar não a vaga, não estou falando de futebol, mas o dinheiro que ela traz, o melhor patrocinador que você pode negociar, os direitos de imagem, direito de TV, quem mais pode aproveitar essa vaga da Libertadores, que está mais preparado dali de baixo, né? De Vasco, São Paulo, Corinthians, e supostamente o Grêmio, se o Grêmio conseguir também uma arrancada, aproveitar essa vaga é o Vasco da Gama, porque o Vasco já está em recuperação judicial, o Vasco já tem uma juíza olhando as contas, o Vasco já tem um cronograma de pagamento lá, já tem já tem um caminho, embora difícil, vai ser tortuoso, é sem dúvida o Vasco da Gama, que pode aproveitar melhor. O Vasco já está mais estruturado, extra-campo, para aproveitar, do que o São Paulo, que está girando em falso, e o Corinthians, que sofre um transfer ban a cada quarta-feira, né? Se acorda na quarta-feira, é o transfer ban day. Quarta, quinta, pum, transfer ban. O Vasco, pela recuperação judicial, já se classifica para a Libertadores, torcedor vascaíno. Esquece o futebol, esquece o sonho de vencer uma Libertadores, não é isso. É a grana que vem, é o patrocinador melhor que você consegue negociar, são os empresários te ligando porque querem colocar um jogador, mesmo que for por empréstimo, como é o Cuesta, para jogar a Libertadores. Então, cara, pode fazer muita diferença para o Vasco, pode ser assim, um degrauzão para o Vasco nesse caminho de volta às contas saudáveis e a competir lá em cima. A Libertadores é importantíssima para o Vasco da Gama. E sobre o terceiro gol, só para não passar batido também, que arrancada, hein? Do senhor Andrés. Meu Deus, achei ingênuo o zagueiro do Red Bull, que ficou correndo atrás dele em vez de fechar, em vez de proteger o gol, né? E ele percebeu, ele foi para cima, mas a arrancada dele, a proteção que ele fez, o fôlego, caramba, gostei. Nessa rodada, toda rodada, eu vou começar a fazer o superchat pra Eu vou gente, começar sempre. a torcer pro Vasco agora nesse campeonato. Aí você vai ver o Vasco afundar. Tem a segunda melhor campanha. Se o Palmeiras tivesse perdido, teria a melhor campanha do segundo turno. O Vasco? Surpreendente mesmo. Eu não botava fé, não.
É o time que mais marcou gols desde que o Diniz assumiu. É. Daqui a pouco tem um cara que sempre me xinga, um vascaíno aí. Pode mandar, participa com a gente. Como é que fica esse jogo do Só pra Palmeiras? lembrar, o Vasco tem a mesma campanha do Palmeiras. Ele só está atrás porque o Palmeiras tem um saldo de 16, o Vasco tem um saldo de 13. A campanha é a mesma, no segundo turno. 23 pontos para cada um, 11 vitórias para cada um, 7 empates, 2 derrotas. Não, 7 vitórias para cada um, 2 empates e 2 derrotas. A campanha é a mesma. Só o Impressionante Palmeiras mesmo. tem um saldo melhor que o do Vasco. E Impressionante. não é um timaço, hein? Não é um timaço. O trabalho do Diniz é um baita trabalho. Eu acho que o Diniz nasceu para trabalhar no Rio de Janeiro. 0 contra o Red Bull, o Vasco sofreu apenas uma finalização no alvo e já são 3 vitórias seguidas sem ser vazado. Mas é só a qualidade dos jogadores que chegaram? É só a elevação do nível do elenco? Não, tem organização também, eu vou mostrar pra vocês na análise como se organiza defensivamente o Vasco e como esses conceitos defensivos têm feito o time ficar muito equilibrado e brigar por Libertadores. Vamos lá. Separei 2 lances aqui, vamos logo de cara. O Vasco perdeu a bola, ó. A gente já vai ver um comportamento muito interessante dos jogadores, ó. Cauã Barros já vai pressionar, olha o Gomes fazendo o movimento. Olha aqui os 2 jogadores de frente, Coutinho e Verratti também sempre muito ligado. Ó o Verratti. Veio, mordeu, tentou buscar, ó. Ó o Gomes também. Esse momento é interessante, ó. A bola entra aqui por dentro, ó. Ó como a linha defensiva tá sustentada. Uma preocupação muito grande em manter a linha sempre organizada. A bola entrou, o Vasco vai fazer jogar pra trás, ó. De novo. 3 jogadores para pressionar. E agora sim, todo mundo atrás da linha da bola. E a gente vai ver aqui. Nesse momento, ó o Verratti voltando que nem um maluco. Nesse momento a gente vê, ó, o 4-4-2, né? Sem a bola. Um time em poucos metros, né? Compacto. Isso é importante para você defender também. Você tá compacto, tá em bloco. E a gente vai ver o Vasco, ó. Atrás da linha da bola todo mundo. Ó o trabalho do Coutinho sem bola. Ó como a bola do Red Bull vai entrar do lado. E o time vai flutuar. Ó como as coberturas estão bem ajustadas, o Nuno fazendo o trabalho lá, o Tietê, olha o Verratti e o Coutinho dando combate, sendo muito importante, ó. Bola entrou do lado, ó o Gomes. O Gomes veio, deu combate, fez jogar pra trás, ó. E o Vasco vai controlando os espaços, vai mantendo o adversário longe do seu gol, ó. De novo, bola entrou do lado, ó como os jogadores já flutuaram todos pro lado da bola. Olha o trabalho do Coutinho sem a bola, ó, pressionando, direcionando, não deixando o adversário avançar. De novo, agora é o Verratti, ó. Fez o movimento, baixou, de novo o Vasco muito bem compacto e trabalhando muito bem o controle de profundidade. Ó. A bola entrou, agora foi bem aqui o Léo para sair, depois a jogada tem até um respingo ali depois. De novo, ó o time em fase defensiva, olha a postura do Gomes, a bola entrou no meio, ó o time pressionando, olha o Verratti, pressionou, não deu certo, ó, bola saiu da pressão, olha a transição do Vasco, a transição defensiva, ó, todo mundo atrás da linha da bola, Cauã e Tietê, ó, fechando o centro, olha o Nuno também fazendo o trabalho, dobrando com o Piton aqui, ó. De novo, as coberturas todas ajustadas, ó. Olha onde estão o Verratti e Coutinho. O trabalho deles sem a bola também muito importante. Olha, fazendo o Red Bull jogar pra trás, ó. Rodou. Olha onde tá o Verratti e Coutinho. E olha de novo a compactação da equipe, ó. Olha nesse momento, como o time tá todo em bloco, todo bem organizado. Oh, e como seria importante para o nosso Vascão disputar a Libertadores do ano que vem. Competição essa que o Vasco não disputa desde 2018, não é isso? Deu a sorte, para não dizer outra coisa, de cair no grupo do Racing, do Lautaro. O Cruzeiro ainda estava bem naquela época, né? Tinha jogadores qualificados. E Universidade do Chile. Foi ali que o Vasco, o Soteldo apareceu pro Brasil, cara. Foi jogando contra o Vasco, se eu não me engano. O Vasco acabou ficando na 3ª colocação e conseguiu a vaga para Sul-Americana, uma repescagem, né? Uma coisa assim. Eu acho que já era assim em 18. Mas assim, também deu azar de cair num grupo desse. Com Paulão e Eraso na zaga, a gente ia querer o quê? Fazer o quê na Libertadores? Então assim, poxa, seria realmente muito importante. Mas claro que a gente tem que buscar essa possibilidade via Brasileirão, mas, poxa, eu gostaria realmente de conquistar essa possibilidade, claro, né, ganhando a Copa do Brasil. Mas assim, pegando parte ali do comentário do Thiago Live e a análise que o Renato Rodrigues fez do Vasco sem bola, poxa, a partida do Vasco ontem, assim, deu uma satisfação, sabe? Aquela coisa gostosa, um sentimento legal, né? Batata, como diria meu pai, porque assim, foi uma grande partida, botou na roda, assim como foi contra o São Paulo, Santos, Fortaleza aqui, eu nem acho, mas foi uma partida, cara, que o Vasco não sofreu, que o Vasco conseguiu trocar passes, que o Vasco se defendeu muito bem e foi preciso, né? As oportunidades que teve foi lá e cravou. Então, sabe,
sei lá, família, é aquela carência que eu falo aqui com vocês. Porque, assim, quantas vezes, né, a gente já viu aí o Vasco enfrentar adversários que não estão passando por um bom momento e sofrer, e o Vasco, né, levantar defunto. E ontem não, né, uma partida segura, uma partida que, assim, as situações que eu pontuei aqui com vocês, da questão física, não apareceram, né, o Vasco conseguiu sustentar, conseguiu preencher bem os espaços, né, como o Renato Rodrigues está muito bem pontuando aí. E é isso, nosso sonho em conquistar uma vaga para Libertadores, e esse momento que o Thiago Leifert está aí exaltando da parte da gestão e que, claro, dentro de campo a coisa tá caminhando, poxa, leva o torcedor do Vasco a acreditar que dá, né? Que dá. Mas assim, família, eu queria destacar, dentro dessa análise aí, porque eu até concordo com ele, que não é somente os jogadores, tem o trabalho ali do Fernando Diniz, mas a gente já viu o Vasco em outras situações, sem esses jogadores, com o Diniz, o Vasco não se defender bem, né? Um exemplo recente foi o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que o Vasco marcou com linha alta, com Coutinho, com Verratti, e, né, deixou os zagueiros ali no mano e a coisa não foi bem, né? Ontem você viu, né, Coutinho, e ele mostrou aí, Coutinho e Verratti atrás da linha da bola, pressionando quando vai, sobe todo mundo junto, mas bem compacto o time do Vasco, e poxa, era daquela maneira ali que o Vasco deveria se comportar contra o Palmeiras. Então, sim, tem o trabalho do Fernando Diniz de ajustar isso aí, de mudar. Família, é um outro Diniz, é um outro Diniz. Lembra tudo aquilo que a gente falava, ô Diniz, se você continuar insistindo nisso, naquilo que o Vasco vai cair. Não, ele não faz mais isso. Ele não faz, é um outro Vasco, é um outro Diniz. Cara, é o que eu falo com vocês. Esse Vasco é o menos Diniz dos últimos trabalhos do Diniz. Só que ainda você vê muita coisa dele, principalmente com bola. Você vê que o time tem linha de passe, que a galera sabe se posicionar, que tem movimentos, que isso é treinado, tem certeza disso. Né? E assim, claro que tem o instinto do jogador, a movimentação do atleta, não dá pro treinador, né? Ó, você vai movimentar pra cá, porque você tem o adversário também, o adversário te força, te pressiona de uma outra forma que você vai ter que improvisar ali. Só que eu acho que isso é tão treinado durante as semanas, movimentações, o jogador não ficar parado, porque a ideia é o quê? Você dá opção. Você dá opção. Se você dá opção, a coisa vai fluir até a gente chegar no gol. E é isso que o Vasco faz. Então, uma grande partida do Vasco ontem, mas não dá pra negar. Nesse ponto, eu preciso, né, pontuar em relação ao Renato Rodrigues. Tudo isso, esse ajuste que tem, passa muito pelos jogadores. Muito pelos jogadores, porque eu acho que o Cuesta e o Robert Renan têm uma parada chamada QI de bola. QI. É uma cobertura, é uma antecipação, é preencher um espaço, é impedir um toque aqui que pode gerar perigo para nossa defesa, orientação também, tranquilidade para os companheiros, que eu acho que isso também ajuda demais. Não dá para não falar do Barros e da sua saúde, de preencher espaço, de dividir, de ganhar no alto, né? Lembra aquela parada que eu falava com vocês? Pô, o adversário vai chegar, não, tá aqui, ele tá aqui. Então você já impede uma movimentação perigosa. Isso acontecia muito com o Vasco um tempo atrás. Além também de destacar o Andrés Gomes, jogando pela beirada. Ele traz muita saúde. Teve uma bola que ele foi travar lá na linha, lá de fundo do Léo Jardim. Na linha de fundo. O Ryan tem essa dificuldade. O Ryan fez muito isso contra o Cruzeiro, que foi um jogo de um apelo ali que a gente tinha que realmente demonstrar a nossa força. E o Ryan fez isso. Mas não é o perfil dele. O Ryan não vai conseguir fazer isso toda hora, sabe? Então, assim, uma grande partida do Vasco. Tem os jogadores, o QI de futebol, que eu entendo que é muito importante para ajustar essa marcação e a saúde, família. A saúde eu acho que mudou. Ontem me surpreendeu, tá? Ontem me surpreendeu demais, não vou negar. Mesmo com o Coutinho, Verratti e Tietê, o Vasco se comportou muito bem, muito bem. E tá aqui um jogador que eu até separei aqui, ó, uma postagem dele, ele não escreveu nada, mas que eu queria destacar, porque foi muito bem. Muito bem, gostei muito do Tietê ontem. É aquilo que eu falo com vocês. Quando você tem o Hugo Moura, você vai ter mais pegada. Mas quando você tem o Tietê, você vai ter mais recurso técnico. Então ele vai te dar a opção de passe lá atrás. Ele vai melhorar a sua linha de passe. É isso que ele faz. Ele tem muito recurso, ele tem muito talento. E ontem, defensivamente, mesmo com o Tietê, Coutinho, Verratti, que eu tô pontuando, o Vasco não sofreu. Então gostei muito da atuação do Tietê. E só para destacar, família, a questão aqui do PH, né? Que assim, não sei se vocês vão concordar, o PH, principalmente ali no primeiro tempo, estava errando bastante, né? Ele dá um molezinho no início do jogo, que quase sai uma jogada perigosa, errou alguns passes, mas defensivamente falando, o PH é um monstro, cara. É um monstro. E aí acaba que ele faz, né, movimentos ali, poxa, a jogada... Não, eu tô confundindo, né? Ele roubou alguma bola num primeiro gol, cara. Depois eu tenho que ver de novo agora que eu tô esquecendo. Mas é um cara que defende muito bem, que marca muito bem, é muito importante para essa linha de 4. E aí eu tava vendo essa postagem aqui, de uma página do Flucê,
né, quem é convocado e quem deveria ser, né? Depois é a gente que é carente, que é justamente isso. Vocês lembram o movimento que o Diniz fez no jogo contra o Fluminense? De trazer o Andrés Gomes pra cá, na do Samuel Xavier, e levar o Nuno pra lá, pra do René? Por quê? Eu tenho certeza absoluta porque o René, ele marca melhor, tem mais força física e tava dando dificuldade pro o Andrés Gomes se criar por lá. Não que o Andrés Gomes fez grandes jogadas por aqui, mas a ideia era essa. Aproveitar a velocidade e a dificuldade que o Samuel Xavier teria pra marcar ele. Então assim, gente, você não pode ser carente a esse ponto. O cara tá jogando bem, ele não é ruim, ele não é ruim. Ele não é ruim. Faz os gols aí, vem sendo decisivo. Tem até mais gols que os atacantes do Fluminense. Só que, cara, 35 anos já é pesado. Pra marcar, pô, não cabe, cara. Não cabe. Assim, não tem comparação hoje, porque o lateral ainda assim tem que marcar. Sei que mudou muito, mas eu acho que um dos conceitos é a marcação. E assim, não dá pra comparar a força que o PH tem nesse quesito, nessa situação de marcar pro Samuel Xavier, gente. Chabolinha, né? Não dá. Aí é muita carência. E assim, família, finalizo com o Sormani, né? Cara, que satisfação. É uma coisa assim que me deixa muito feliz. Eu vou dormir hoje assim, mais nas nuvens, família vascaína. Que isso, né, cara? Teve a ousadia de falar isso aí. Quem será que vai cobrar esse R$1 dele aí, família? E assim... Não dá, né? Não dá. Eu falo que é uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida. A torcida do Santos, de um modo geral. Porque não foi só o Sormani, não foi só ele. Foi muita gente achando que o Santos tinha um time pra brigar por título. Isso foi, assim, uma das maiores loucuras que eu já vi na minha vida. Na minha vida. Como é que uma zaga que veio jogar contra o Vasco aqui com Zé Ivaldo e Gil, cara, essa zaga vai te permitir disputar um título. Sabe? Caraca, não tem cabimento um negócio desse, cara. Aí vai o presidente também falando um monte de besteira. Pedrinho, né, e equipe, Admar, Felipe, Fernando Diniz, fizeram um grande trabalho nessa segunda janela. Tá aí, o Vasco, como, né, o Sormani comentou, falou, imagina, né? O Vasco é uma das melhores campanhas desse segundo turno, família. Isso não tem preço. Não tem.